Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 16 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e o seu like ajuda num tanto que você não faz ideia. E se quiser ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades, vai ser muito bem-vindo. Antes da gente começar as nossas análises, eu vou começar aqui na Premier League, esse jogaço entre Arsenal e West Ham, que pode ser complicado para o time do Arsenal. Deixa eu só lembrar para você do bônus da Betfair do final de semana. Todo fim de semana, sábado e domingo, a Betfair te dá R$2 de bônus. Ah, Theo, é um bônus pequeno. Fulano de tal dá um bônus maior. Sim, mas é um bônus todo final de semana, todo sábado e domingo. Então você vai juntando aí, na sexta vai dando um bônus maior, né? Você pode fazer uma múltipla. Eu, particularmente, quando vou fazer múltipla, eu não gosto de trabalhar múltipla com a de baixa, porque a chance da múltipla bater já é pequena, né? Então, quando é para bater, eu gosto de juntar uma porrada de opções que vão dar errado, e que tendem a dar errado, né? Para poder estourar. Mas dá para se divertir com R$2. Se você já é cliente, clica ali, cliente existente. Se você não tem conta na Betfair, não tem só esses bônus, tem vários outros. Clica ali em novo cliente, você me dá uma moral também com a minha parceira aqui do canal, tá bom? Então vamos falar desse jogo do Arsenal, que pode ser muito complicado para o Arsenal, pode ser decisivo, apesar do West Ham nessa temporada não ser tão chato como já foi, né? Se a gente colocar em pauta o West Ham em 14º, a gente não consegue ter tanto susto assim, né? Não consegue ter tanto medo, talvez, do torcedor do Arsenal. Como mandante, é uma equipe que não consegue ter tanta constância. 6 vitórias e 6 derrotas. Tem 3 empates apenas. É uma equipe que marcou 19 gols, tomou 19. Então é bem na média. Então você olhando pelo lado, pela ótica do Arsenal, você não consegue ter tanto medo do time do West Ham. Só que, se a gente levar em consideração que os últimos jogos do West Ham dentro de casa, a gente teve até uma goleada sofrida para o Newcastle por 5-1, mas o restante dos jogos, vitória contra o Southampton, empate contra o Aston Villa, que vive boa fase, goleada contra o Nottingham Forest. Então, sim, o Arsenal é favorito com essa cotação de 1,60, mas existe uma dificuldade nesse jogo, não é um jogo muito fácil assim para o time do Arsenal. Das últimas vezes que o Arsenal enfrentou o West Ham, foram 4 vitórias e um empate nesse cenário, visitando a equipe do West Ham, um 2-1, sofreu gol, e um 3-3, também sofreu mais do que um gol. Então não me parece um jogo realmente muito simples por aqui. Utilizando nosso PDF de apoio, o Arsenal é muito favorito em relação a números, não só por ter mais vitórias, mas por sair na frente o dobro de vezes fora de casa comparativamente ao West Ham dentro de casa. Isso mostra uma iniciativa muito grande da equipe do Arteta. Falhou pouquíssimo em marcar e fica 60% dos seus jogos fora sem sofrer gol. Excelente ataque e excelente defesa, não é à toa que tem a melhor campanha fora de casa na competição. O time do West Ham tem um número de vitórias baixo, como a gente falou, é um time na média, nada de muito espetacular. Foi o primeiro a marcar em 40% em casa, mas é metade do que o Arsenal. Falha pouco em marcar, mas é um time que sofre gol com alguma frequência, tá? O primeiro tempo do Arsenal é muito melhor, pelo menos na comparação. Tem mais vitórias, mais que o dobro. Tem menos derrota, menos que a metade. Tem mais gols marcados, porém o West Ham também marca. E tem muito menos gols sofridos. Aqui é o calcanhar de Aquiles do West Ham. É onde ele sofre mais gols. No segundo tempo, eu tenho uma queda de aproveitamento do Arsenal, aumenta o número de derrotas, reduz o número de vitórias, aumenta o número de gols sofridos, reduz o número de gols marcados, porém, você tem um time do West Ham que continua tendo dificuldade para vencer, continua perdendo e continua tomando um número alto de gols, porém, é metade, quase metade, do que no primeiro tempo, já melhora um pouquinho, tá? Se a gente levar em consideração o primeiro tempo que o Arsenal costuma fazer, é provável que você, como trader, tenha oportunidade para trabalhar esse lei a pior equipe em campo ao West Ham, ou até mesmo janelas de back ao Arsenal. Porém, não é um adversário fácil e é um adversário que tem capacidade de agredir o Arsenal sem a bola. O que eu quero dizer com isso? Não é jogar de fato sem a bola, é se posicionar para atacar o Arsenal sem precisar ter o domínio da bola, sem precisar ter a posse completa da bola. É um jogo de contra-ataque que o West Ham consegue fazer muito bem e tem jogadores velozes para isso. Então eu acho que a gente vai ter um Arsenal com pleno domínio da bola, com pleno domínio do jogo, podendo ter uma tranquilidade de subir as suas linhas dentro do campo, e isso pode representar também um perigo, dependendo de como o West Ham está conseguindo escapar nessas jogadas de transição. Então, para você que vai trabalhar ao vivo, a sua maior atenção não tem que ser o Arsenal está subindo linha, está tendo posse. Isso é o básico, isso o mercado já espera. O seu pensamento tem que ser, o perde posiciona do Arsenal é interessante, né? A pressão pós-perda do Arsenal, a recuperação de bola depois da perda de bola é interessante. O West Ham se posiciona para contra-ataque, quando sai para contra-ataque, fica no 1 para 1, tem alguém na cobertura, na defesa do Arsenal? É isso que você precisa entender, que você precisa interpretar no jogo para saber se vale a pena ou abrir uma posição
ou fechar uma posição ou a manutenção dessa posição aberta. Se você é punter, você pode trabalhar com esse empate anula do Arsenal, talvez esteja com uma odd um pouco mais baixa, mas eu acho que é mais seguro do que pensar numa vitória seca do Arsenal por aqui. É um jogo importante porque o City no sábado vai enfrentar o Leicester, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, então eu não sei como foi o jogo. Imagina-se que o City vença, tá? A distância entre eles vai para 3 pontos. Então, pelo menos nesse jogo, antes do jogo começar, antes do apito inicial, caso o City tenha vencido, seria 3 pontos. Se o City vacilou, empatou ou perdeu o jogo, aí um cenário diferente. Aí seria uma análise mais para o live, mais para o jogo ao vivo mesmo. Porém, se o City cumpriu a cartilha e venceu, é uma pressão. O Arsenal precisa vencer esse jogo porque o próximo jogo é contra o Lanterna. E aí seria muito mais tranquilo fazer 6 pontos, né? Nesse e no outro. Porém, empatar esse jogo aqui, já tendo vindo de um empate quase derrota, né? Porque ficou barato pro Arsenal no último jogo contra o Liverpool, empatar esse jogo aqui seria muito complicado. Muito complicado. Porque, lembrando, ainda existe um confronto entre Arsenal e City nessa temporada, lá na casa do City, lá no Etihad. Então é um jogo importante, dado ao nervosismo, e a gente já viu que o Arsenal, quando sai atrás e quando vê o City fungando no cangote, ele mostra algum tipo de nervosismo, ainda é uma equipe muito jovem, tá? Busca, na maioria das vezes, recuperação, mas mostra nervosismo. Então, como é um jogo nervoso, que antecede um jogo fácil, e esse jogo precisa ser vencido, porque vem de um empate, o time do Arsenal, eu gosto desse empate anula para tirar essa pressão. Essa vitória para o Arsenal é essencial, mas para você que sabe que esse jogo pode se complicar, essa vitória seca pode ser perigosa. Então eu gosto desse empate anula, e não duvido que o West Ham possa complicar um pouco a vida do Arsenal por aqui. Usando o cenário para gols, a gente teve nos últimos 5 jogos, 4 situações para ambas marcam sim, 4 situações para over 2,5 e pelo menos 5 situações, não estou considerando os outros jogos além desse, de over 1,5. Então você pode trabalhar com o cenário de over 1,5, né? Talvez esperar essa cotação melhorar um pouquinho para pegar acima de 1,30, ou você pode também atrelar, caso tenha um perfil mais arrojado, o over 2,5 ou o ambas marcam sim. Às 11h15 na La Liga, nós temos o jogo do Barcelona contra o Getafe, mais uma oportunidade para o Barcelona colocar mais alguns dedos na taça, já é campeão praticamente, né? Vamos ser sinceros, o Barcelona tem aqui 72 pontos, o Real Madrid tem 59. É muito, mas é muito difícil, né? O que acontece é que já bateu no Barcelona essa sensação de comodismo, de vitória. E isso foi explícito no jogo contra o Girona, em casa, na última semana. Inclusive houve ali, né, uma constante reclamação por parte dos apostadores, porque o Barcelona com uma cotação mais baixa não teve tanta vontade, tanta gana assim, e a gente fez essa análise aqui e comentou essa oportunidade, essa possibilidade do Barcelona entrar com, não vou dizer freio de mão puxado, mas entrar com esse comodismo, com esse conformismo, né, com essa falta de ambição. Porque o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões, foi eliminado dos playoffs da Europa League pelo United, foi eliminado da Copa do Rei, agora nas semifinais, o jogo da volta tomou um cacete do Real Madrid em casa, e só restou a La Liga. Então é difícil você ter um time que praticamente já é campeão, tendo que ter essa ambição, né? Vai acontecer, a gente sabe, nas próximas 8 rodadas vai acontecer, o título vai ser do Barça, porém a gente não sabe como o Barcelona vai se comportar nas partidas. E por isso que eu gosto de analisar um pouco mais, um pouco além do contexto. O Theo fala demais, não tô nem aí. A gente tem que analisar um pouco mais do contexto para conseguir traçar melhores linhas, melhores cenários, para conseguir chegar o mais próximo possível do que pode acontecer no jogo. Porque ninguém tem bola de cristal. Mas se a gente conseguir analisar quase todas as características, quase todos os cenários, a gente consegue chegar bem próximo. Você vê nos últimos dias aí, a gente tem conseguido chegar bem próximo das coisas. Então, o Getafe hoje é um time que briga por quê? Para escapar do rebaixamento. Tem 30 pontos. O primeiro dentro da zona de rebaixamento tem 27, que é o Valência. Tá correndo risco? Sim, tá correndo risco. Empatar contra o Barcelona é um bom resultado? É um excelente resultado. Então a gente já imagina um Getafe o que aqui? Um pouco mais resguardado, um pouco mais fechado, bloco mais baixo, bloco compacto. O Barcelona vai ter tudo que ele gosta. Vai poder jogar de linha alta, vai poder jogar com a posse de bola, vai poder jogar com um bloco mais avançado, tentando buscar essa recuperação pós-perda, né? E tem uma das melhores recuperações pós-perdas da Europa. Então a gente vai ter provavelmente um cenário de muita superioridade do Barcelona. Eu não preciso nem falar aqui sobre campanhas do Barça fora de casa, se é chover no molhado, usar o PDF de apoio também aqui seria chover no molhado. O Barcelona faz relativamente um bom primeiro tempo e um bom segundo, é melhor em quase todos os critérios que o Getafe. Acho que aqui a análise é muito mais emocional e principalmente para você trazer no ao vivo, tá? Se você é trader, eu acho que pelo comportamento esperado do Getafe, você vai ter oportunidade para trabalhar esse back Barcelona no primeiro tempo, ou no lay ao Getafe, né? Dependendo da sua metodologia. Faça sempre o que está dentro do seu método. Arroz com feijão que sempre funciona. Se você é punter, eu não consigo te indicar a vitória seca do Barça por essa situação de análise que a gente fez agora.
agora, que eu vou repetir o que eu falei no jogo do Girona. Eu não tenho certeza se o Barça vai ter toda essa vontade, porque já é dele, e vai acontecer de maneira natural. Pode ser hoje, talvez semana que vem, né? Mas eu não consigo te indicar essa vitória seca, apesar de acreditar que o Barcelona tem uma chance muito maior de vencer o jogo. Então, se eu fosse a favor do Barça, eu iria aqui com esse empate anula e não vou te indicar nada relacionado a gols. Pode ser sim um jogo para o Barcelona ter tomado um fumo do Xavi, fazer o primeiro gol no Getafe cedo e distribuir uma goleada e já acabar com essa situação de uma vez e é campeão e acabou. Pode ser, mas não é isso que vem mostrando o Barcelona nos últimos jogos. 26 gols marcados fora de casa em 14 partidas. Sim, é um cenário de time que pode marcar mais do que 2 gols por jogo, talvez, né? Uma média muito próximo de 2 gols por jogo. Mas o Barcelona em algumas situações é muito econômico. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Barça visitou o Getafe, ficou 0-0 e depois 1-0 para o Barcelona no Camp Nou. Tá? Já houve 5-2? Já houve 2-1? Sim, mas se for para trabalhar alguma coisa a favor do Barça, eu ficaria com esse empate anula e para mim tá de bom tamanho. Se você for trader no live, aí sim daria para tentar pegar esse gol do Barcelona, caso ele demonstre essa intensidade toda que a gente não viu no jogo contra o Girona. 12h30 na Premier League, o United vai visitar o Nottingham Forest, que está numa fase horrorosa, né? O Forest começou muito mal, teve uma melhora e agora queda livre, parece que não vai se levantar de novo, né? Já entrou dentro da zona de rebaixamento, a disputa com o Everton para ver quem fica nessa zona de rebaixamento é muito forte, dá para dizer que é um seríssimo candidato para ser rebaixado para a Championship no ano que vem. Como mandante, pela situação do time, não é uma campanha tão ruim. 5 vitórias em 15 jogos, apenas 4 derrotas. Então, se tem algum lugar que o Forest consegue ir pelo menos razoavelmente bem, seria dentro de casa. O United vem numa fase boa, 2 derrotas apenas nos últimos 10 jogos, apesar de ter jogado mal contra o Newcastle fora de casa, no último jogo que fez, e apesar de ter sofrido um empate, vou dizer vexatório para o Sevilla, e nem vou dizer pelo adversário Sevilla, porque o Sevilla é o dono da Europa League, sabe muito bem jogar essa competição, mas pelo contexto do jogo, o United jogava melhor mesmo sem o Rashford, poderia ter feito o terceiro gol ali com o Antony e não aproveitou e acabou cedendo um gol com falha defensiva no primeiro, o 2-1, e acabou numa infelicidade do Maguire, que tem ali, com perdão da piada, já um alvo em si, e coincidentemente foi um alvo na cara, tomou uma bolada na cara, a bola desviou, enganou o De Gea e foi pro fundo das redes, fazendo ali o 2-2 pro Sevilla. E foi um jogo complicado, porque além de você ter a perda do Rashford, que não pôde jogar aquele jogo, você teve a lesão do Lisandro Martinez, que dificilmente vai conseguir jogar essa partida e talvez a volta contra o Sevilla. Você teve um desconforto também sentido pelo Varane, eu não tenho certeza se o Varane vai jogar esse jogo ou o próximo, isso aí a gente precisa conferir na escalação. E você teve a suspensão do Bruno Fernandes para o jogo da volta. Então o jogo da volta contra o Sevilla, que vai acontecer na quinta-feira, 4 dias depois dessa partida aqui, que era para ser um jogo tranquilo, diante do primeiro tempo que o United fez, sem ceder tantas oportunidades assim para o Sevilla, acabou se tornando um jogo complexo, que vai sim puxar a atenção do United, porque o objetivo do United é se manter dentro da zona da Champions, porém, se possível, ganhar a Europa League e conquistar uma vaga direta via Europa League, né? A gente sempre fala, a Europa League ela não tá do tamanho do United, o United é um time de Champions, mas se puder ganhar a Europa League para passar direto para lá, seria excelente, né? Porém, a complicação para o jogo da volta, ela não é só de resultado, porque decidir lá na casa do Sevilla vai ser complicado. O Sevilla tem um caldeirão, né? A torcida do Sevilla é capaz de fazer um ambiente muito hostil e tem todos esses problemas, né? De não contar possivelmente, né, com o Rashford, não vai contar com o Bruno Fernandes, com o Lisandro Martins também não vai. Então é muito provável que o United tenha um foco dividido nessa partida aqui contra o Forest. Porém, não dá para abandonar, obviamente, a Premier League. Utilizando o PDF de apoio, o United não faz uma excepcional campanha fora de casa, inclusive como o Forest faz uma boa campanha em casa, dado a posição da tabela, é uma equipe que por mais que vença menos, sai mais na frente. Então é um time que tem mais iniciativa, falha menos em marcar, falhou pouquíssimas vezes em marcar dentro de casa, porém é uma equipe que fica ali quase 35% dos jogos sem sofrer gol apenas. Então é uma equipe que sofre gol com alguma regularidade. Só que marca mais gols que o United e sofre menos gol que o United. O United pode ser uma equipe, sim, que tenha um nível ofensivo muito melhor, um time muito mais coerente que o time do Forest, com certeza. Mas fora de casa é uma equipe bastante vazada. O primeiro tempo eu não consigo encontrar a superioridade do United, né? Tenho mais vitórias do Forest, tenho menos derrotas do Forest, tenho mais gols marcados pelo Forest e menos gols sofridos.
fritos. E no segundo tempo continua a mesma coisa. Então, dificilmente, essa cotação de 1,62, com os desfalques que eu estou listando aqui, ela vai se sustentar, tá? Então, muito cuidado. Se você é trader, pode ser um jogo para correção do United, pode ser um jogo para o United se complicar por aqui, porque o Forest, além de ter uma campanha regular em casa, é um time que toma iniciativa para tentar marcar, tá? Óbvio, isso não é ruim, porque o time do United gosta muito de jogar em velocidade. Você vai ter o Martial jogando, você vai ter o Antony jogando, provavelmente também o Sancho jogando, então você vai ter um time sendo atacado que pode correr em velocidade e pode punir a fraca defesa do Forest se você levar em consideração o campeonato. Dentro de casa já não é tão fraca assim, mas pode acontecer. Porém, verificou que o United não está conseguindo sair para o contra-ataque, pode ser uma boa oportunidade para trabalhar essa correção do preço do United. Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do United nem no primeiro tempo, nem nos 90 minutos e nem vou te indicar empate anula por aqui. Não vou, porque é uma situação que eu vejo com esses desfalques, se forem confirmados, que o United pode se complicar. A única coisa que me faria entrar a favor desse United seria a presença do Rashford, que eu acho difícil, o retorno do Lisandro Martinez para a zaga, porque senão provavelmente a gente vai ter na zaga Lindelof e Maguire, que já não funcionou anteriormente. E é complicado confiar nesses dois, né? Não só porque o Maguire falha, mas ele costuma fazer gol contra. Então, se for confirmado tudo isso que a gente está imaginando, a força do United vai continuar sendo só na parte ofensiva. O Bruno Fernandes deve jogar a partida porque não vai jogar contra o Sevilla, e a gente vai ter ali o Martial, o Antony e o Sancho. Porém, se todos esses desfalques forem confirmados, eu não trabalharia a favor do United. Os últimos jogos, entre eles, 2-0 United, 3-0 United e 3-0. A gente teve uma situação de enfrentamento aqui na Copa, que foi esses dois jogos aqui. O United venceu as duas partidas, 5 gols no agregado. E levando em consideração o contexto de um Forest precisando da vitória, com a necessidade de se expor e dando ao United o campo para contra-ataque, se você levar em consideração que o Forest tomou gol em quase todos os últimos 10 jogos que fez, tirando ali aquela vitória contra o Leeds, ele tomou 2 gols do Fulham, 1 gol do City, 4 do West Ham, 2 do Everton, 3 do Tottenham, 2 do Newcastle, 1 do Wolverhampton, 2 do Leeds e 2 do Aston Villa. Só dentro de casa, 1 do Wolves, como a gente falou, 2 do Newcastle, 2 do Everton e do City. Imaginando que o United também possa marcar por aqui e que possa se sair na frente e ter ainda mais espaço para contra-ataque, eu gosto desse mercado aqui do over 1,5. Não duvido que a gente possa ter também um ambas marcas, mas numa situação mais conservadora eu iria no over 1,5. Não confiaria cegamente no time do United por aqui e pode ser sim um jogo para eles complicar. Ao 12h30 na Bundesliga, o confronto entre Union Berlim e Bochum coloca um time que está dentro da zona de classificação para Champions contra uma equipe que está muito próxima da zona de rebaixamento. Inclusive agora, né, eu estou gravando um pouquinho depois, esse jogo do Union Berlim eu estou gravando já um pouquinho depois do final do dia, porque houve uma queda de energia aqui, choveu muito, e já deu para ver que o Schalke simplesmente desceu o sarrafo no Hertha Berlim, uma vitória por 5-2. Com isso, o Schalke saiu de 21 pontos para 24. E a gente tem o Stuttgart que também vai jogar contra a equipe do Dortmund nesse sábado. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Então, o Bochum pode terminar essa rodada, dependendo da situação, já ali muito mais próximo de uma relegation do que de escapar dela, tá? Então nós temos praticamente parte de cima contra a parte de baixo da tabela e uma cotação de 1,60 para o Union Berlim. Os últimos jogos do Union Berlim realmente não têm sido assim em relação a resultados tão bons. Uma derrota para o Frankfurt por 2-0, que causou a eliminação do Union Berlim nas quartas de final da DFB Pokal. Poderia ter chegado mais longe, mas aí pegou uma equipe, na minha opinião, muito mais focada, né? Ofensivamente falando, o Frankfurt hoje com o Kolo Muani é um excelente time e perdeu para o Dortmund. Causou um problemão para o Dortmund nesse jogo, mas mesmo assim perdeu. O Dortmund aproveitou as falhas defensivas do Union. O Bochum, apesar dessa derrota para o Stuttgart, vinha em bons resultados. Tinha vencido o Colônia, venceu o Leipzig e tinha empatado com o Frankfurt, que é um excelente time, fora de casa, né? Coisa que o Union Berlim não conseguiu. Porém, perdeu para o Stuttgart dentro de casa e foi um confronto direto, essa derrota para o Stuttgart, dentro de casa por 3-2. Na minha opinião, olhando só por cima, essa cotação do Union Berlim me chama atenção, porque é um time muito capaz dentro de casa, é uma equipe que já não joga tanto nessa temporada com essa incidência de contra-ataque, já é uma equipe que gosta mais de propor o jogo, de deter a posse da bola, de dominar o jogo ofensivamente. Não é mais aquele time bobo de contra-ataque ou de pressão, de marcação forte, como fazia nas últimas temporadas. Hoje é um time muito mais estruturado. O grande perigo do Bochum tem sido
as transições e velocidade, as bolas aéreas. Então eu imagino um cenário de União Berlim com a bola e o Bochum tentando ser, obviamente, perigoso nos contra-ataques e nas transições ofensivas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver bons números do União dentro de casa, próximo de 70% de vitória, próximo de 70% das vezes onde sai na frente, ou seja, é um time que tem bastante iniciativa, falha pouco em marcar e tem uma defesa sólida. Quase 50% dos jogos ele não sofre gol. O Bochum vence pouquíssimo, né? 2 vitórias apenas fora dos seus domínios, foi o primeiro a marcar em 30% dos jogos apenas, falhou em marcar em metade dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas. Inclusive, se não me falha a memória, o Bochum segue sendo a pior defesa da competição com 60 gols sofridos e a pior defesa da competição fora de casa com 36 gols sofridos, fruto das goleadas que sofreu no início da temporada, tá? O primeiro tempo do União Berlim não agrada tanto, não é uma equipe que vence tanto, mas é uma equipe que perde pouco e mesmo não vencendo tanto, marca mais gols do que o adversário, sofre bem menos, sofre 4 vezes menos gols do que o Bochum. Ou seja, no primeiro tempo, o maior destaque é para o lado negativo do Bochum, ao invés de ser positivo para o União. No segundo tempo, eu já tenho o União Berlim melhorando, com mais vitórias, se aproximando de metade, né, de 50%, mantém o número de derrotas baixo, mantém o número de gols sofridos baixo e mantém o número ofensivo de qualidade. E o Bochum continua perdendo mais de 60% do segundo tempo, assim como no primeiro, e inclusive continua tomando um caminhão de gols, tá? Então é difícil imaginar um jogo onde o União Berlim pelo menos não vá ferir o Bochum, que não vai conseguir pelo menos marcar um gol. Se você é trader, pensando nessa nova modalidade de jogo do União, que é uma modalidade mais propositiva, um time que gosta de ter a bola, que gosta de empurrar o adversário para trás e marcar pressão, dá para tentar buscar janelas de superioridade para estar a favor do União. Porém, essa cotação a 6 do Bochum, tendo um time perigoso no contra-ataque, ela só vai ser interessante de se trabalhar contra ou a favor do União Berlim se eu tiver contra-ataques neutralizados pelo União, tá bom? Fora disso, é um risco muito grande e o mercado pode vir contra a sua posição. Se você é Panther, eu acredito numa vitória do União Berlim por aqui, mas se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode tentar vir com esse empate anula. Lembrando que os últimos jogos do União Berlim dentro de casa, nos últimos 5 ele não perdeu e só tomou gol aqui pro Ajax, no jogo da volta dos playoffs lá da Europa League, e para o Saint-Gilloise também ali nas oitavas de final da Europa League. De resto, para Stuttgart, para Frankfurt e para Colônia, ele acabou não sofrendo nenhum gol. As últimas vezes que pegou o Bochum, perdeu para o Bochum por 2-1 fora de casa, mas venceu o Bochum por 3-2 no ano passado, nesse mesmo cenário. Ou seja, das últimas 5 vezes, só perdeu uma, empatou outra e venceu 3 partidas com 2 vitórias dentro dos seus domínios. Em relação ao mercado de gols, você pode ter um cenário mais interessante para gols aqui, caso a União Berlim esteja na frente. Não vou te indicar nada pré-live, o cenário de live que eu gostaria de trabalhar aqui nos gols seria a União Berlim na frente do placar, oferecendo oportunidade de contra-ataque caso o Bochum venha para cima no desespero. É sempre bom, nessa parte final do campeonato, trabalhar situações de desespero de equipes desesperadas. E quando essas situações vão aparecer? Quando ou a equipe sai atrás do placar, ou quando ela sai na frente e toma uma virada. Porque aí você mexe ainda mais com o emocional, né? Você já estava vencendo, os 3 pontos estavam quase no bolso, você toma uma virada, a situação começa a ficar mais complicada e você sai para cima e pode ter uma situação para contra-ataque bem interessante. Tá bom? Então eu trabalharia gols aqui no live, caso o União Berlim esteja na frente, seja abrindo o placar ou seja conseguindo uma virada. De resto, eu ficaria de fora do mercado de gols. Nos jogos para gols esse domingo, como sempre, a presença de vários jogos da Alemanha, principalmente das divisões inferiores. Temos aqui São Paulo e Braunschweig. A situação do São Paulo melhorou muito no último jogo. A equipe conseguiu se aproximar ainda mais do time do Hamburgo. Não digo do Heidenheim, o Heidenheim venceu hoje a equipe do Hannover fora de casa por 3-0. Teve até um pênalti perdido do Hannover no finalzinho. Isso fez com que o São Paulo se distanciasse um pouco da terceira colocação, porque ele estava mais próximo do Heidenheim, mas ainda tem a chance contra o São Paulo. O Braunschweig tem mais ou menos ali a terceira ou a quarta pior defesa da competição, então acredito num jogo, pelo menos com o São Paulo em casa jogando bem melhor do que joga fora de casa, um jogo interessante para trabalhar pelo menos 2 gols, dá para trabalhar talvez um cenário para 3 gols por aqui, lembrando que o São Paulo está invicto em casa, mas eu não indico trabalhar mercado de resultados na segunda divisão. Esse jogo também é muito interessante, porque em caso de vitória do Darmstadt, como o campeonato já está terminando, o Darmstadt impede um adversário direto de se aproximar, que é o Fortuna Düsseldorf, que também é muito bom dentro de casa, e praticamente já se garante ali, pelo menos, numa situação de relegation, né, de promoção. O Darmstadt é o melhor visitante da competição e o Fortuna é um dos melhores mandantes. O último jogo do Fortuna fora de casa, ele conseguiu buscar um empate 2-2 com o Arminia Bielefeld, e o Darmstadt, dentro de casa, venceu o Paderborn por 2-1. Os últimos jogos fora de casa, o time vem marcando em quase todos os jogos. Gosto do ambas marcam e gosto do over 1,5 também.
Karlsruhe e Arminia Bielefeld. Jogos do Karlsruhe dentro de casa sempre com muita emoção, é uma equipe que marca quase todos os jogos em casa. 1-1 contra o Braunschweig, 4-2 contra o Hamburgo, 1-0 com o Regensburg, 2-1 contra o Greuther Fürth. Então é uma equipe que consegue proporcionar gols e o Arminia vem melhorando muito na competição. 2-2 com o Fortuna, 3-2 contra o Kiel, 2-2 contra o Nuremberg, 3-1 com o Darmstadt, 3-3 com o Braunschweig. Então é uma equipe que melhorou muito, principalmente no setor ofensivo. Também acho que é um bom jogo para ambas marcam, mas também acho que é um excelente jogo para ficar de olho no over 1,5 e no 2,5. Jogos da Turquia, sempre que o Sivasspor joga, eu sempre fico de olho também no over 1,5. Não é uma equipe que eu acompanho o tempo inteiro para saber mais detalhes sobre todos os setores, mas é uma equipe que fornece muita oportunidade de gol. Vai jogar contra o Giresunspor, que teve o over 2,5 nas últimas 3 partidas, então também é um jogo que pode ser interessante para o over 1,5, já que a gente tem um jogo parelho, o over 1,5 tem uma cotação um pouco mais alta. Às 10h30 na Bundesliga 1, aqui o Bremen enfrenta o Freiburg. Gosto muito do time do Bremen, o último jogo deu um presente para mim, né? O jogo do Mainz com o Bremen na última semana foi um jogo muito aberto, com muita oportunidade, mas que não saía gol de jeito nenhum. Depois dos 80 minutos vieram 4 gols. E numa situação onde o mais fazia, o Bremen empatava, então isso também fornecia uma oportunidade de alavancagem muito grande. Vai enfrentar uma equipe do Freiburg que foi confirmada nas semifinais da DFB Pokal, na Copa da Alemanha, e vai enfrentar o Leipzig aqui no dia 3/5, nessa partida decisiva. É uma reedição da final da temporada 21-22. Tá? Vai ser bem interessante ver esse jogo. E por enquanto o objetivo do Freiburg é se manter o mais próximo possível da zona de Champions. É um jogo bem interessante para a bola aérea. O Freiburg é muito forte nesse fundamento, mas o Bremen tem excelente capacidade de transição ofensiva com os seus queridinhos, o Niklas Füllkrug, que é o novo queridinho da Alemanha, e o Marvin Duksch, que são essa dupla aqui, que é essa dupla de ataque aqui. Tá? Pro lado do Freiburg, o principal jogador que eu gosto muito de listar é o Vincenzo Grifo, o italiano que bate todas as bolas paradas da equipe, os pênaltis. Para quem gosta de mercado de finalização, de gols, o Grifo é um cara que está sempre aparecendo. Outro jogo interessante na Turquia é o atual campeão Trabzonspor contra o Beşiktaş. Os últimos 5 jogos entre eles a gente teve o ambas marcam sim, situação para over 1,5, 2,5 e a situação de ambas marcam aqui está quase 1,70. Gosto de pensar nisso, gosto de pensar no over 1,5, também, quem sabe, numa situação para over 2,5, os últimos jogos do Beşiktaş, 3-1, 4-2 e 3-1, tá? Nos jogos extras, o Celtic já é praticamente campeão na Escócia, então se você vir trabalhar aqui, te aconselho você acompanhar um pouco do live para saber se o Celtic tá de fato colocando alguma intensidade, já que ele venceu o Rangers no confronto direto e abriu uma distância muito considerável aqui de 12 pontos, praticamente impossível do Rangers recuperar essa vantagem. O jogo do Genk com o Anderlecht é muito complicado, porque o San Giloase, União San Giloase, nessa rodada, ele vai pegar o Serran United, que é o último colocado da competição, tem uma das piores defesas, a terceira pior defesa da competição, e certamente, mesmo o San Giloase tendo a partida da volta contra o Leverkusen, deve vencer. Com isso, dependendo desse jogo do Genk, se o Genk vacilar, empatar ou perder, o San Giloase pode se aproximar ou até tomar a liderança aqui do time do Genk, tá? Então é um jogo muito importante, dá para ficar de olho talvez esse empate anula do Genk, mas eu trabalharei no live, tá? O Anderlecht não é um time bobo, não é à toa que tá jogando também a Conference League, fez o jogo aqui contra o AZ Alkmaar e venceu o jogo de ida dentro de casa, então não deve ser uma tarefa muito fácil aqui pro Genk. Cuidado, tá? Girona e Elche, um jogo de manhã onde a gente pode ter talvez um empate anula do Girona entrando. O Elche é um time praticamente já rebaixado, tá ali cumprindo tabela, né? 13 pontos apenas. Fora de casa venceu apenas uma partida. O Girona como mandante tem 7 vitórias em 14 jogos. Dá pra ficar de olho nessa vitória do Girona, tanto no live quanto num pré-live, tá? Sassuolo e Juventus, eu acho que é um jogo com uma tendência pra Juve talvez se complicar um pouquinho ou não tá tão focada. Lembrando que a Juventus tem um jogo da volta contra o Sporting na quinta-feira, venceu o primeiro jogo por 1-0, não foi um bom jogo, da Juventus principalmente não foi um bom jogo. A Juve tá próxima ainda de uma tentativa de Liga dos Campeões via campeonato italiano, mesmo tendo perdido aqueles pontos pela federação, ainda assim poderia tentar buscar, mas é entre os jogos do Sporting, né, esse jogo da volta. Então pode ser que a Juventus ou leve um time mais misto ou não esteja tão focada assim, então toma muito cuidado, acho que é um jogo para correção de preço. O Atlético de Madrid pega o Almeria fora de casa é horroroso, não tem nenhuma vitória. O Atlético de Madrid é um dos melhores mandantes, pode agora, com essa desconcentração do Real Madrid em jogar a Liga dos Campeões, tentar até buscar uma segunda colocação, um vice-campeonato, que daria, obviamente, financeiramente um quesito maior para a equipe.
então daria para ficar de olho. Porém, 1,22 para o Atlético de Madrid, olha, eu não me recordo a última vez que eu trabalhei uma odd tão baixa do time do Simeone, tá? Então, muito cuidado. Braga e Gil Vicente, aproveitando ali essa celeuma do Porto, tentando vencer o Santa Clara no sábado que eu comentei, né? Não sei como é que foi o jogo, tô gravando na sexta. O Benfica tentando vencer o Chaves. O Braga tá ali, tá para jogo. O Braga está tentando essa segunda colocação, vai enfrentar o Gil Vicente, que fora de casa tem 4 vitórias apenas em 13 jogos. O Braga não é o melhor mandante da competição, mas tem uma campanha muito sólida e já não precisa se focar tanto no jogo da volta da Copa contra o Nacional. Afinal de contas, meteu 5-0 no jogo de ida, então tá bem tranquilo, já tá na final da Taça de Portugal. Às 2h30 em Israel, nós temos o Hapoel Beersheva contra o Maccabi Netanya. A situação aqui do Beersheva já começa a ficar complicada, porque ele perdeu, se eu não me engano, no confronto direto aqui para o Maccabi Haifa por 1-0, no dia 1º desse mês de abril. Mesmo tendo vencido o Ashdod, perdeu para o Maccabi Tel Aviv, ou seja, a distância do Haifa para o Beersheva já aumentou muito, então a situação fica bem complicada. Daria para você tentar buscar aqui talvez um empate anula, ou trabalhar ao vivo contra o Netanya, mas muito cuidado, tá? Roma e Udinese, lembrando, a Roma tem um jogo da volta agora contra o time do Feyenoord, perdeu o primeiro jogo, já era esperado que a Roma não fizesse um jogo tão bom assim lá na Holanda. A Roma está entre a cruz e a espada, se foca no Feyenoord, se vence ou tenta vencer a Udinese. A Udinese não é um adversário fácil de se enfrentar, costuma ser um visitante muito indigesto, é um jogo para a Roma se complicar, mas a Roma precisa se manter ali firme dentro da zona de Champions, que eu acho que é o grande objetivo do Mourinho, voltar para a Liga dos Campeões, né? Já foi campeão da Conference League, uma competição nova, mas que fazia tempo que a Roma não levantava um título. Então acho que o objetivo da Roma aqui é voltar para a Liga dos Campeões, então pode ser que foque nesse jogo, mas eu não confio em trabalhar a vitória da Roma aqui, tá? Inclusive acho que o time da Udinese é bem capaz de complicar essa vida da Roma. No Brasileirão às 16 horas, o Flamengo estreia contra o Curitiba dentro de casa com uma cotação muito baixa. Não indico para vocês trabalharem esse tipo de cotação no Brasileirão. 1,30, 1,40 para baixo é cotação de time europeu. Palmeiras vai ter essas cotações, o Galo em algumas situações, o Flamengo, mas eu não gosto, não são cotações que costumam se confirmar no longo prazo, principalmente o Flamengo sem treinador, desfacelado ali, sem nenhum tipo de trabalho tático ainda sendo desenvolvido, não gosto, tá? Muito cuidado aqui. Corinthians e Cruzeiro já, né, pressionado, depois da troca de treinador, perdeu o primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, Corinthians também perdeu por 2-0 lá contra o Remo, enfim, é uma temporada de cobrança talvez dessas duas equipes, tá para trabalhar talvez uma correção de preço, tem um histórico aqui entre essas duas torcidas, né, a situação de decisão de Copa do Brasil, enfim, eu acho que a gente pode ter um jogo bem pegado. O Corinthians costuma ter cotações mais baixas em casa, mas cuidado, tá? O time do Cruzeiro vem se preparando muito para esse campeonato. Valência e Sevilha. O Sevilha, dono da Europa League, como a gente já falou, buscou um empate 2-2 contra o United, barra numa situação de cagada, barra numa situação de busca, de empenho, né? Porque aquele gol do Maguire foi um gol estranho, e ainda corre risco de rebaixamento aqui na La Liga, inclusive é um confronto direto, né? Que a distância dessas duas equipes é 5 pontos. Então precisa pelo menos empatar aqui contra o Valência, porém muito cuidado porque o Sevilha também tem foco na Europa League, tá? O Sporting, que faz o jogo da volta contra a Juventus, joga contra o Arouca. Eu separei esse jogo aqui para você talvez ficar de olho numa possibilidade de vitória do Sporting no primeiro tempo para já resolver isso, mas cuidado porque o Arouca não é um time bobo, é um bom visitante e nos últimos jogos a equipe não perde, tá? São 6 partidas de invencibilidade com 3 vitórias. Então, muito cuidado. E por último, o Grêmio Santos. O Grêmio está muito focado no Brasileirão. Eu acho que o grande objetivo do Grêmio esse ano é voltar para a Libertadores via brasileiro. Montou um bom elenco. Para mim, com o Soares, o Grêmio deve dar muito trabalho em casa. E o Santos, olha, vou ser sincero, o trabalho do Santos ainda não é bom, né? Pelo menos todo mundo vem criticando. Vamos ver como é que o Santos vai se comportar nesse brasileiro. Costuma começar mal, depois recupera. Gosto muito de pensar nesse empate anula do Santos por aqui, viu? A não ser que o Santos comece a revelar garotos, como costuma fazer, e aí, né, vá pra cima, enfim. Eu acho que o Grêmio tem boas chances de jogar dentro de casa e complicar essa vida do Santos. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia durante toda essa semana. Se você puder se inscrever nesse canal, vai ser uma honra ter você aqui comigo nos próximos dias. Um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira.